Brasil, um gigante continental, lar de paisagens majestosas, perigos mortais e uma colonização conturbada. Berço de figuras notáveis como Santos Dumont, o Rei Pelé e Ayrton Senna. O país da feijoada, acarajé e o churrasco. Brasil, de políticos corruptos que historicamente gerenciam mal o dinheiro arrecadado. Há 4 décadas, estagnado economicamente, abençoado pela natureza, com uma população pulsante, diversa e amigável. Brasil, das cidades fantasmas à Amazônia exuberante, venha conosco descobrir os segredos e curiosidades mais fascinantes deste país surpreendente. A descoberta do Brasil ocorreu em 22 de abril de 1500, quando a expedição de Pedro Álvares Cabral, ao retornar da Índia, avistou o litoral brasileiro. Cabral desembarcou na atual cidade de Porto Seguro, na Bahia, e tomou posse das terras em nome do rei de Portugal. Na época, Dom Manuel I, também conhecido como Dom Manuel, o Venturoso, reinou de 1495 a 1521. A colonização do Brasil, que durou mais de 300 anos, foi dominada por Portugal, moldando a economia com a exploração de recursos naturais como o pau-brasil, açúcar e o ouro, e dependendo fortemente da mão de obra escravizada. A sociedade colonial era dividida entre colonos europeus, com privilégios, e os indígenas, que não tinham os mesmos direitos. O processo de independência do Brasil começou em 1808, quando a família real portuguesa fugiu de Portugal para o Brasil, escapando da invasão francesa. A chegada da família real trouxe mudanças significativas para o Brasil, incluindo a abertura dos portos brasileiros ao comércio com outras nações. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I encontrava-se em São Paulo quando recebeu uma carta do governo português exigindo seu retorno a Portugal. Indignado com o teor da carta, à beira do rio Ipiranga, proferiu a icônica frase "Independência ou morte" e proclamou a independência do Brasil em relação a Portugal. Esse evento ficou conhecido como o Grito do Ipiranga e é lembrado no Hino Nacional do Brasil. Posteriormente, foi oficialmente reconhecido pelas autoridades portuguesas. O Brasil recebe frequentemente a denominação de país continental, devido às suas impressionantes dimensões geográficas. Com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil ocupa a 5ª posição entre os maiores países do mundo em extensão, ficando atrás apenas da Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Além disso, é o maior país da América do Sul e comparável em extensão territorial ao continente da Oceania. Se considerarmos apenas a Austrália, o maior país oceânico, o Brasil é superior em tamanho. O Brasil faz fronteira ao norte com a Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, um território ultramarino da França, e Colômbia. Ao sul, suas fronteiras são com Uruguai, Argentina e Paraguai. A oeste, o Brasil faz fronteira com Bolívia e Peru, e a leste é banhado pelo Oceano Atlântico. O Brasil também abriga a maior floresta tropical do mundo, a Floresta Amazônica. Ela se estende por 9 países na América do Sul, incluindo Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Equador, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A floresta amazônica possui uma área de aproximadamente 6,7 milhões de quilômetros quadrados e abriga uma biodiversidade incomparável, contendo mais de 10% de todas as espécies conhecidas no mundo. Somente dentro do território brasileiro, a Amazônia brasileira abrange uma área de aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, representando cerca de 42% do território nacional. É claro que o Brasil também é conhecido mundialmente pelo Carnaval, considerado o maior do mundo. Ele é realizado anualmente, entre fevereiro e março, e atrai milhões de pessoas de todo o globo. Os desfiles das escolas de samba são a principal atração do Carnaval. Eles são realizados no Sambódromo do Rio de Janeiro e atraem milhões de pessoas todos os anos.
As escolas de samba se preparam durante todo o ano para o desfile e investem milhões de reais em fantasias, carros alegóricos e apresentações. De acordo com o Livro dos Recordes, o Carnaval do Rio de Janeiro é o maior carnaval do mundo, com uma estimativa de 2 milhões de pessoas por dia. O Carnaval de Salvador, na Bahia, também é considerado um dos maiores do mundo, com uma estimativa de 1 milhão de pessoas por dia. Alguns dos brasileiros mais destacados que projetaram o nome do Brasil internacionalmente incluem o Rei Pelé, um jogador de futebol reverenciado como o maior da história; Tom Jobim, renomado cantor, compositor e instrumentista, reconhecido como um dos maiores nomes da música popular brasileira e um dos fundadores da Bossa Nova; Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1, considerado um dos maiores na história do esporte. E claro, não poderíamos esquecer de Santos Dumont, um dos pioneiros da aviação, considerado um dos maiores inventores brasileiros. Ele realizou o primeiro voo controlado e motorizado de um avião que ocorreu em Paris, na França, a bordo do 14 bis, em 23 de outubro de 1906. Esses indivíduos contribuíram significativamente para a reputação global do Brasil em suas respectivas áreas. Existe outra classe de indivíduos no país que, ao contrário, mancha a reputação do Brasil perante o mundo. Eles são os políticos. Muitos acreditam que a corrupção no Brasil teve início desde a colonização portuguesa, graças a uma figura chamada Mendes Sá, o terceiro governador-geral do Brasil. Durante seu mandato, foi acusado de enriquecimento ilícito, principalmente por meio do comércio ilegal de pau-brasil. As acusações contra Mendes Sá surgiram de diversas fontes, incluindo cartas de colonos, registros da coroa portuguesa e relatos de viajantes. Um dos principais denunciantes foi o padre jesuíta José de Anchieta, que escreveu uma carta ao rei de Portugal acusando Mendes Sá de roubar o pau-brasil. Agora, ao buscarmos casos mais recentes de corrupção no Brasil, encontramos em 1991 o caso Georgina de Freitas, que envolvia a gestão de aposentadorias e benefícios de funcionários públicos. Esse caso é acusado de desviar cerca de 2 bilhões de reais dos cofres públicos. Em 1998, o Mensalão Tucano representou mais um episódio de desvio de dinheiro de diversas empresas públicas de Minas Gerais para uso próprio, estimando-se em 3,5 milhões de reais. Até chegarmos ao maior caso de corrupção da história do Brasil, a Operação Lava Jato, iniciada em 2014, que resultou em cerca de 42,8 bilhões de reais desviados, incluindo políticos de vários partidos brasileiros. Em 2023, completam-se 9 anos do início da Operação Lava Jato, e todos os presos dessa operação encontram-se em liberdade ou em liberdade condicional. É verdade que a corrupção não é o único obstáculo para o crescimento econômico de um país, mas contribui fortemente de maneira negativa. Com toda essa incerteza política, o Brasil conseguiu um crescimento superior a 7% do seu PIB, Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que o país produz ou gera de riqueza. Há mais de 60 anos atrás, no governo de Juscelino Kubitschek, quando registrou um aumento de 8,1% no PIB. Se considerarmos as últimas 4 décadas, o país teve, em média, um crescimento medíocre de 2,2%. Ao considerar que o Brasil é um país continental que não sofre com guerras nem desastres naturais como terremotos, tsunamis ou furacões de grandes proporções, só nos resta atribuir esse desempenho ruim às políticas equivocadas aplicadas pela governança do país. Outro dado que chama a atenção é a evolução da carga tributária, ou seja, de tudo o que o brasileiro produz e o governo arrecada. Ao analisarmos essa tabela do IBGE, com dados de 1947 a 2010, percebemos que em 1947 o governo ficava com 14,4% da produção brasileira em forma de impostos.
Esses números foram aumentando até atingirem 34,6% em 2010. Nos dias atuais, esse percentual permanece em torno de 33%. Coincidência ou não, foi durante o governo de Juscelino Kubitschek que o Brasil registrou um crescimento de 8,1% e apresentava uma carga tributária de 17,4%. Quando abordamos a taxa de homicídios, o Brasil figura como o terceiro país mais violento da América do Sul, com uma taxa de aproximadamente 23,4 homicídios por 100 mil habitantes. Ele é superado apenas pela Venezuela, com cerca de 49, e pela Colômbia, que registrou 33,4 por 100 mil habitantes. No entanto, o Brasil não apresenta esses números uniformemente em todo o seu território, visto que em alguns estados esses índices se elevam. Em 2022, o estado do Amapá foi o mais violento, registrando 50,6 mortes por 100 mil habitantes. O segundo estado mais letal foi a Bahia, com 47,1, seguido pelo Amazonas, com 38,8. O Rio de Janeiro apresenta 27,9, enquanto São Paulo e Santa Catarina registraram taxas em torno de 8,4 mortes por 100 mil habitantes. Uma curiosidade, para efeito de comparação, é que um dos países com uma das taxas mais baixas de homicídios por 100 mil habitantes no mundo é o Japão, que registra cerca de 0,3 mortes por 100 mil habitantes. Assim como acontece na Argentina, segundo dados do IBGE de 2022, o setor de serviços, transporte, comunicação e comércio é o maior contribuinte para o PIB brasileiro, representando 61,8% do total. Em seguida, vem o setor industrial, manufatura, mineração e agroindústria, que responde por 20,3% do PIB. A agricultura, ou agronegócio, como é conhecido no Brasil, fica com o terceiro posto, com cerca de 17,9% de contribuição para o PIB brasileiro. E, por fim, utilizando dados do Banco Mundial, o Produto Interno Bruto, PIB, per capita do Brasil, em 2022 foi de $8.917. Esse valor é calculado dividindo o PIB de um país pela sua população. No caso do Brasil, o PIB, no mesmo ano, foi de $1,92 trilhão e a população foi de 212,5 milhões de habitantes. Também em 2022, o Brasil registrou uma taxa de pobreza em torno de 33%. Lembrando que dados econômicos são complexos e cada entidade utiliza metodologias diferentes, além das datas de publicação. Por isso, sugerimos que considerem os dados dos vídeos aqui do canal como aproximados. Com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil é uma nação rica em diversidade étnica, cultural e social. Abrigando descendentes de indígenas, africanos, europeus e asiáticos, a população brasileira reflete uma mistura única de raízes e tradições. O idioma oficial do país é o português do Brasil, que difere do utilizado em Portugal, tornando o Brasil o único território no mundo que emprega essa variante do idioma português. Quando abordamos o lado religioso do país, descobrimos que cerca de 50% são praticantes do catolicismo, outros 31% são evangélicos, e o restante da população está dividido entre religiões afro-brasileiras, espiritismo e outras crenças. Desde a independência do Brasil em 1822, 3 cidades foram capitais do país. A primeira foi Salvador, na Bahia. A segunda capital foi o Rio de Janeiro. Atualmente, a capital do Brasil é Brasília, no Distrito Federal, desde 1960. A cidade foi projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, com a colaboração de Joaquim Cardoso. A construção iniciou-se em 1956, durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, que assumiu o cargo no mesmo ano. Em apenas 41 meses, Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960.
O custo total da construção de Brasília foi de 1,5 bilhão de dólares em valores de 1960. Em valores atuais, isso equivaleria a cerca de 83 bilhões de dólares. Niemeyer foi responsável pelos edifícios icônicos, como o Congresso Nacional, cujas cúpulas representam o poder legislativo. Lúcio Costa idealizou o plano urbanístico, incluindo a residência oficial do presidente da República, o Palácio da Alvorada e o Supremo Tribunal Federal. A cidade foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1987. São Paulo, a capital do estado que leva o mesmo nome, é também conhecida como a Terra da Garoa, devido a um fenômeno climático que ocorre principalmente durante o outono e o inverno, resultando na formação da garoa, uma chuva leve e constante, muitas vezes acompanhada de neblina. É a maior cidade do Brasil e da América Latina quando somadas as regiões metropolitanas, abrigando mais de 29 milhões de habitantes. Isso faz de São Paulo a quinta cidade mais populosa do mundo, ficando atrás apenas de Tóquio, no Japão, Delhi, na Índia, Xangai, na China e Osaka, também no Japão. Sua história remonta a 1554, quando os padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga com o objetivo de catequizar e alfabetizar a população indígena. Com o tempo, novas construções surgiram ao redor desse colégio, dando origem à cidade. Nos dias de hoje, há uma réplica do prédio original construído no século XVI, realizada pelos padres jesuítas quando retornaram ao Brasil. Mas ainda é possível ver parte da construção original da época. São Paulo é um vasto centro cultural e gastronômico. A capital paulista possui aproximadamente 294 salas de teatro e cerca de 350 salas de cinema no município, sendo a quinta cidade do mundo com mais museus, totalizando 111 instituições. Destaque para o Museu Paulista da Universidade de São Paulo, também conhecido como Museu da Independência ou Museu do Ipiranga. Fundado por volta de 1890, o museu está localizado no bairro do Ipiranga, em São Paulo, no local onde foi proclamada a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Outro museu importante da cidade é a Pinacoteca, inaugurada em 1905. O museu abriga um acervo de mais de 8.000 obras de arte brasileira, desde o século XVI até os dias atuais, e está localizado no centro da cidade de São Paulo, na Praça da Luz. A cidade também abriga mais de 23.000 restaurantes, oferecendo uma culinária diversificada de diversos países ao redor do mundo. Como mencionado anteriormente, o descontentamento político no Brasil é histórico. Um exemplo disso ocorreu em São Paulo, em 1959, como forma de protesto contra a política tradicional, que na época atravessava um período de intensa corrupção e ineficiência governamental. O jornalista Itaboraí Martins inscreveu um rinoceronte como candidato a vereador na cidade. Na eleição, Cacareco, uma rinoceronte fêmea, recebeu cerca de 100.000 votos, tornando-se a candidata mais votada para vereador. O caso de Cacareco foi um dos mais famosos casos de voto de protesto ou voto nulo em massa da história da política brasileira. Ele mostrou a insatisfação da população com a classe política da época e serviu de inspiração para outros movimentos de protesto político. Por fim, segundo estimativa de 2019 do Centro de Controle de Zoonoses do município, há mais ratos do que pessoas em São Paulo. Isso significa aproximadamente 160 milhões de animais nas ruas da metrópole, sendo a segunda cidade mais populosa do Brasil, com mais de 6 milhões de habitantes, chamada de Cidade Maravilhosa, abraçada por suas belezas naturais e abençoada do alto pelo glorioso Cristo Redentor. O Rio de Janeiro vive uma dualidade entre o céu e o inferno nos dias de hoje. A cidade é reconhecida mundialmente por ser palco de diversos filmes famosos e também por sediar os Jogos Olímpicos de 2016. No entanto, enfrenta desafios significativos, como o aumento da criminalidade,
a presença de facções criminosas nos morros e um constante sentimento de insegurança, o que acaba por manchar sua imagem no exterior e prejudicar o turismo. O Cristo Redentor, situado no topo do Morro do Corcovado, é uma icônica estátua de Jesus Cristo. Com 30 metros de altura, foi inaugurado em 1931 e se tornou um símbolo mundialmente reconhecido da cidade e do Brasil. Com os braços abertos, oferece uma vista panorâmica deslumbrante da cidade maravilhosa. Sua majestosa presença atrai milhões de visitantes anualmente, contribuindo para o status do Rio de Janeiro como destino turístico notável e culturalmente significativo. Reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo, o Cristo Redentor é uma joia arquitetônica e espiritual. De acordo com a Unesco, a Biblioteca Nacional do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, foi fundada por Dom João VI em 29 de outubro de 1810. A sua origem remonta ao contexto da fuga da família real portuguesa para o Brasil em 1808, escapando das invasões napoleônicas. Juntamente com a família real, chegaram ao Brasil cerca de 60 mil livros da Biblioteca Real de Portugal, formando a base da coleção da Biblioteca Nacional. Atualmente, é reconhecida como uma das maiores bibliotecas do mundo e uma instituição fundamental para a preservação da memória e da cultura no Brasil. O Brasil é considerado o país do futebol por muitos brasileiros, e não é à toa que foi no Rio de Janeiro que ocorreu o maior jogo da história em termos de público em um estádio. A final da Copa do Mundo de 1950 entre Brasil e Uruguai, realizada no Maracanã, que foi construído para essa Copa, teve o maior público já registrado no mundo em uma partida de futebol. Existem controvérsias com relação aos números, mas a FIFA reconhece o público oficial do jogo como o de 199.854 pessoas. A partida foi vencida pelo Uruguai por 2-1, assegurando a segunda Copa do Mundo para o país. E por fim, lembra do Oscar Niemeyer, o arquiteto construtor de Brasília? Ele era carioca. Quando adentramos no mundo das maravilhas naturais do Brasil, a vastidão geográfica revela ecossistemas únicos. Desde florestas tropicais a formações rochosas imponentes, claro, sem esquecer as deslumbrantes praias que adornam suas costas. A riqueza natural do país transcende descrições, proporcionando um espetáculo inigualável de diversidade e grandiosidade. O Pico da Neblina representa o ponto mais alto do Brasil, atingindo uma altitude de aproximadamente 3.000 metros acima do nível do mar. Localizado na Serra do Imeri, uma cadeia montanhosa que se estende por cerca de 200 quilômetros no estado do Amazonas, na fronteira com a Venezuela, sendo um relevante destino turístico e centro de pesquisa científica. A região é protegida pelo Parque Nacional do Pico da Neblina, criado em 1978 para preservar a biodiversidade local. A escalada é uma atividade desafiadora, requerendo experiência e preparo físico. A trilha é longa e íngreme, sendo viável apenas com o auxílio dos índios Yanomamis que habitam a área, além dos desafios de altitude que podem acarretar problemas de saúde. Do ponto mais alto do Brasil, desembarcamos em uma das praias mais fantásticas do mundo, localizada em João Pessoa, capital da Paraíba, uma cidade litorânea conhecida por suas belas praias e piscinas naturais. O litoral sul é onde estão localizadas as praias mais conhecidas da cidade, como a Praia de Tambaú, a Praia de Manaíra e a Praia do Bessa. Essas praias são populares entre turistas e moradores locais. O litoral norte é onde estão localizadas as piscinas naturais mais famosas da cidade, como as piscinas naturais do Seixas e as piscinas naturais da Penha. Essas piscinas são formadas por recifes de corais que separam o mar aberto da costa e oferecem uma oportunidade única de nadar com peixes coloridos e observar a vida marinha. O acesso às piscinas naturais é feito por meio de passeios de barco que saem das praias de Tambaú, Manaíra e do Bessa. Os passeios duram cerca de 2 horas e incluem um mergulho nas piscinas naturais. O Parque Nacional do Jalapão, no estado do Tocantins,
É uma joia natural de beleza singular, caracterizada por extensas planícies douradas, dunas alaranjadas e rios cristalinos. Lar de uma rica biodiversidade, o parque abriga espécies ameaçadas, como o lobo-guará. Suas atrações incluem as Cachoeiras da Formiga, a Cachoeira da Velha e a Pedra Furada, sendo os fervedouros a atração mais procurada. Estes são piscinas naturais de águas cristalinas, com temperaturas agradáveis e tons variando entre o azul e o verde, formando um verdadeiro oásis em meio à vegetação selvagem. O fenômeno que permite que as pessoas flutuem nessas piscinas é explicado pela presença de nascentes de rios subterrâneos, que bombeiam a água para a superfície com uma pressão tão forte que é impossível afundar. Aventureiros são atraídos por trilhas desafiadoras e paisagens intocadas, tornando o Jalapão um destino imperdível para os amantes da natureza e da aventura. No sul do Brasil, destaca-se a majestosa Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, uma deslumbrante rodovia construída na década de 1950, que conecta o Planalto Serrano ao litoral do estado. Com 284 curvas, essa sinuosa rota entre Lauro Müller e Bom Jardim da Serra, antigamente conhecida como Serra do Doze, oferece uma jornada emocionante. O mirante no topo, a mais de 1.400 metros de altitude, proporciona uma espetacular vista panorâmica da estrada, da Serra do Rastro e da planície abaixo, tornando-se um dos cartões postais icônicos de Santa Catarina. Em 2010, a Red Bull realizou um evento de drift na serra. O evento foi chamado de Red Bull Drift Serra do Rio do Rastro e contou com a participação de pilotos de drift de todo o mundo. O vencedor do evento foi o piloto americano Rhys Millen. Ele pilotou um Hyundai Genesis. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal da Red Bull no YouTube e ultrapassou mais de 1 milhão de visualizações. A cerca de 95 quilômetros da Serra do Rio do Rastro, encontramos mais uma serra fantástica, a Serra do Corvo Branco. Esta é uma das atrações turísticas mais populares de Santa Catarina, situada entre as cidades de Urubici e Grão-Pará. A serra é conhecida pelo seu belo corte em rocha, com 90 metros de profundidade, considerado o maior corte em rocha arenítica do Brasil, proporcionando uma vista panorâmica deslumbrante da região. O nome Corvo Branco é originado de uma ave local chamada urubu-rei, uma ave de rapina que habita a América do Sul, desde o México até a Argentina. Inaugurado em 2022, o Altos do Corvo Branco é um parque turístico localizado no topo da Serra do Corvo Branco. As duas atrações principais são os mirantes de vidro e os balanços do infinito. Os mirantes de vidro são 2 platôs de vidro que se projetam sobre a borda da Serra do Corvo Branco, oferecendo uma vista deslumbrante do Vale do Rio Canoas e das montanhas ao redor. O grandioso Hotel Termas de Araxá, localizado em Minas Gerais, ocupa uma área de 400 mil metros quadrados dentro de um parque. O hotel oferece um spa termal, cinema para 400 pessoas, uma praça de esportes, um bar construído no estilo pub inglês e uma sala de jogos para crianças. A arquitetura externa foi inspirada nas missões espanholas, enquanto a interna exibe uma arquitetura neoclássica. Ao entrar pela recepção, você se depara com um lindo lustre construído com ferragens belgas e mármore Carrara em todas as paredes. Destaca-se a suíte presidencial, que possui cerca de 200 metros quadrados divididos em 10 cômodos, com destaque para o banheiro da suíte presidencial, construído com mármore Carrara no chão e paredes de ônix verde. O hotel foi construído em 1938 pelo então presidente Getúlio Vargas e foi concluído em 1944. Getúlio Vargas tinha uma ligação pessoal com as Termas de Araxá, sendo um frequentador assíduo das águas termais e costumava passar férias em Araxá. O custo total estimado do hotel na época foi de aproximadamente 2 milhões de dólares. Localizado na fronteira entre o Brasil, a Venezuela e a Guiana, encontra-se uma colossal maravilha natural chamada Monte Roraima.
Trata-se de uma das formações rochosas mais antigas do planeta, configurando-se como um tipo de montanha de mesa, também conhecida como tepui, composta por rochas sedimentares que datam de cerca de 1,7 a 2 bilhões de anos. O Monte Roraima possui uma extensão de aproximadamente 33 km² e está situado a uma altitude em torno de 2.700 metros. Suas imponentes paredes rochosas podem atingir uma altitude de até 1.000 metros. Diversos roteiros são disponíveis para a escalada ao Monte Roraima, sendo que os mais comuns variam de 3 a 8 dias. A etapa final do percurso é a mais desafiadora, caracterizada por uma subida íngreme que requer boa condição física. Contudo, os aventureiros que alcançam o topo da montanha são grandiosamente recompensados com uma vista deslumbrante da floresta amazônica. A usina hidrelétrica de Itaipu Binacional é a maior usina hidrelétrica do mundo em termos de produção de energia. Ela possui uma capacidade instalada de 14.000 megawatts e gera, em média, 95 bilhões de kWh de energia por ano. Isso é suficiente para atender à demanda de energia de cerca de 100 milhões de pessoas. A usina está localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Foi construída entre 1975 e 1982 e é administrada pelos dois países de forma conjunta. A usina é uma importante fonte de energia renovável para o Brasil e o Paraguai. Além disso, é um significativo destino turístico, recebendo cerca de 1 milhão de visitantes por ano. A cerca de 25 quilômetros de Itaipu está localizada as Cataratas do Iguaçu, uma maravilha natural na fronteira entre Brasil e Argentina. Com mais de 270 quedas d'água majestosas, o local oferece uma visão espetacular da força da natureza. As trilhas proporcionam vistas deslumbrantes, destacando a grandiosidade e a beleza única desse patrimônio mundial, atraindo visitantes de todo o mundo. No estado de Goiás, encontra-se a Chapada dos Veadeiros, um tesouro natural repleto de maravilhas. As trilhas do Parque Nacional levam a lugares fascinantes, como a Cachoeira de Santa Bárbara, que possui uma queda d'água de 28 metros, formando um poço de águas cristalinas de cor azul turquesa. Outras trilhas conduzem a formações rochosas impressionantes, como o Vale da Lua, cujas formações rochosas se assemelham às crateras da Lua, daí o nome, proporcionando experiências inesquecíveis. A biodiversidade do Cerrado revela maravilhas únicas, tornando a região um destino incomparável para amantes da natureza. Com paisagens magníficas e aventuras autênticas, a Chapada dos Veadeiros convida os visitantes a explorar suas belezas naturais e se encantar com a simplicidade deslumbrante desse lugar. A Chapada Diamantina, que recebe esse nome devido ao garimpo de diamantes no século XIX, é uma região serrana, com altitudes que chegam a 2.033 metros. Ela integra a cadeia do Espinhaço, uma extensa cordilheira no Nordeste brasileiro. Na Chapada encontramos alguns lugares espetaculares. Lençóis, cidade histórica tombada desde 1973, destaca-se por casas do século XIX. A Gruta Azul é uma maravilha natural com águas cristalinas azuis. Seu cenário subterrâneo cria uma atmosfera mágica, atraindo visitantes em busca de beleza única. A Fazenda Pratinha é envolta por águas cristalinas, claras devido à presença de calcário no leito do rio, proporcionando uma experiência singular. A Cachoeira da Fumaça impressiona com sua queda livre de 380 metros, criando um espetáculo imponente. Em épocas mais secas, o vento não permite que a água alcance o fundo, formando uma fumaça, daí o seu nome. O Morro do Pai Inácio, ícone da Chapada Diamantina, oferece vistas espetaculares de vales e montanhas. Com 1.120 metros de altitude, a subida é recompensada por vistas deslumbrantes. Rodeado pela exuberante flora local, é um local sagrado, cativando visitantes com sua beleza cênica e energia singular. O Pico do Barbado é o ponto mais alto da Chapada Diamantina,
atingindo 2.033 metros de altitude. A trilha para o cume é considerada de dificuldade média, podendo ser percorrida em cerca de 4 horas. A Cachoeira do Buracão tem uma queda d'água de 85 metros, formando um enorme cânion com 50 metros de largura e 200 metros de profundidade. Os visitantes podem nadar no poço cercado por paredes de pedra. Por fim, com uma altura de aproximadamente 100 metros, a Cachoeira da Fumacinha é, sem dúvida, uma das mais espetaculares do mundo. O acesso à cachoeira é realizado por uma trilha de 18 quilômetros, considerada de nível elevado, uma vez que requer certo esforço físico e uma preparação adequada. Ao final da trilha, os visitantes são recompensados com uma vista deslumbrante da cachoeira. O paredão de rochas que sustenta a queda d'água é imponente e a paisagem é cercada pela exuberante natureza da Chapada Diamantina. Os Lençóis Maranhenses, um parque nacional situado no estado do Maranhão, nordeste do Brasil, compreendem uma vasta área de dunas de areia branca, erguendo-se até 40 metros de altura, intercaladas por lagoas cristalinas de água doce. Distante cerca de 250 quilômetros da capital maranhense, São Luís, o acesso ao parque é viabilizado pelas cidades de Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão e Atins. O parque abrange uma extensão de 155 mil hectares. As lagoas presentes nos Lençóis Maranhenses são resultado das chuvas que ocorrem na região. A água dessas lagoas é doce, mantendo uma temperatura média de 25 graus Celsius. O período de cheias nos Lençóis Maranhenses ocorre entre janeiro e março. Considerada uma maravilha natural, a visita aos Lençóis Maranhenses proporciona uma experiência única de beleza e tranquilidade. O parque revela-se como um local deslumbrante, cujas dunas e lagoas criam um cenário espetacular. O elevador Lacerda é um dos principais pontos turísticos de Salvador, na Bahia. Inaugurado em 1873, é o primeiro elevador urbano do Brasil, conectando a Cidade Baixa, onde está localizado o Mercado Modelo, a Cidade Alta, onde se encontra o Pelourinho. O Pelourinho, por sua vez, foi fundado no século XVI, sendo o centro político e cultural da cidade durante o período colonial. O bairro abriga um conjunto arquitetônico colonial barroco brasileiro, composto por igrejas, conventos, museus e praças, sendo reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. A cerca de 35 quilômetros da costa de São Paulo, encontra-se um dos lugares mais perigosos do mundo, a Ilha da Queimada Grande, também conhecida como Ilha das Cobras. Essa ilha é considerada a segunda do mundo, com a maior quantidade de cobras por metro quadrado, perdendo apenas para a ilha de Shedao, na China. Trata-se de uma ilha rochosa com aproximadamente 43 hectares, habitada por uma população estimada de 2.000 a 5.000 cobras, predominantemente da espécie Jararaca-ilhoa, uma das serpentes mais venenosas do planeta. O veneno da Jararaca-ilhoa, a espécie mais comum na ilha, é 20 vezes mais potente do que o veneno da jararaca comum, encontrada no continente. É intrigante pensar que a ilha já foi habitada por faroleiros por volta do ano de 1900. Esses faroleiros viviam na ilha para operar o farol, mantendo-o em funcionamento juntamente com suas famílias. Nunca mais reclame do seu emprego. A culinária brasileira é uma celebração vibrante de sabores, aromas e tradições que ecoam a rica diversidade cultural do país. Cada região contribui com sua autenticidade, resultando em uma tapeçaria culinária que cativa os paladares mais exigentes. A feijoada é um ícone gastronômico, uma mistura sedutora de feijão preto, carne de porco e uma sinfonia de temperos. Acompanhada por arroz, couve refogada, farofa e laranjas, a feijoada não é apenas uma refeição, é uma experiência que transcende o simples ato de comer. Diretamente da Bahia, o acarajé é uma explosão de sabores afro-brasileiros. Feito com massa de feijão fradinho frita em azeite de dendê, recheado com vatapá, camarões secos, caruru e pimenta, é uma homenagem à riqueza da cultura baiana e uma verdadeira iguaria para os apreciadores da boa comida. A moqueca,
Especialidade da costa brasileira, é um ensopado de peixe que reflete a influência indígena na culinária. Com tomate, cebola, coentro, pimentão e leite de coco, é uma explosão de sabores tropicais que transporta os comensais para as praias ensolaradas do Brasil. Dos recantos mineiros, o pão de queijo conquistou o país. Feito com polvilho azedo e queijo, essas bolinhas douradas de sabor único são um deleite para qualquer momento do dia, seja no café da manhã ou como um lanche rápido e reconfortante. O churrasco brasileiro, mais que uma refeição, é uma experiência social. Carne de qualidade, grelhada lentamente em churrasqueiras a carvão, é acompanhada por farofa, vinagrete e mandioca frita. É um ritual que une famílias e amigos em torno do fogo e da boa comida, capturando a essência do estilo de vida descontraído e acolhedor do Brasil. Esses pratos representam apenas uma amostra da riqueza gastronômica brasileira. Cada iguaria conta uma história, revelando os segredos culinários que passam de geração em geração. E para finalizar este vídeo, você sabia que existem cidades fantasmas no Brasil? E esse fenômeno nem sempre é causado por desastres naturais ou nucleares, como no caso de Chernobyl. É verdade, algumas das cidades fantasmas brasileiras incluem São João Marcos, no Rio de Janeiro, Cococi, no Ceará, Velho Airão, no Amazonas, e a mais famosa delas, a Fordlândia, no Pará. Às margens do rio Tapajós, o magnata Henry Ford, criador da Ford, tentou um plano ambicioso ao buscar a produção de borracha para os pneus dos carros na década de 1920. Os planos começaram a dar errado quando pragas dizimaram as plantações de seringueiras. Muitos afirmam que o equívoco ocorreu na disposição inadequada das seringueiras. Além disso, os trabalhadores consideravam as casas excessivamente quentes e as bebidas alcoólicas eram proibidas. O projeto chegou a reunir 3.000 funcionários e acabou sendo abandonado nos anos 1950. Fordlândia, hoje, é um distrito do município de Aveiro. Embora o projeto de Henry Ford tenha falhado, a cidade atrai muitos turistas interessados em conhecer mais sobre essa história. A Prefeitura de Aveiro utiliza os galpões construídos na época gloriosa de Henry Ford e trabalha para preservar a história da cidade e atrair turistas. Espero que tenha desfrutado deste passeio incrível pelo Brasil. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando o mundo com a gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, deixar seus comentários abaixo. Queremos ouvir suas histórias, experiências e sugestões de países para futuros vídeos. Juntos, vamos continuar descobrindo os tesouros do nosso planeta.